Coronavírus. Como a pandemia alterou a vida da população no Brasil e no mundo. Infectologista explica os desafios para enfrentar a Covid-19. Expectativa da vacina. Entenda a importância da vacinação no combate à doença. Isolamento social. Como a medida alterou a rotina e mudou a vida das pessoas. Tudo isso agora, no Teju Especial, o telejornal do curso de jornalismo Ninter produzido remotamente. Olá, tudo bem? Começamos agora mais um Teju, o telejornal do curso de jornalismo da Uninter. Essa edição foi toda produzida remotamente e ela tratará sobre a pandemia da Covid-19 e como essa nova realidade vem afetando a vida de pessoas no mundo inteiro. Ficou interessado? Então acesse e comente no nosso Facebook, em Jornalismo Uninter. Durante todo o programa, vamos acompanhar uma cronologia sobre a evolução da doença no Brasil e no mundo. Os primeiros casos de infecção pela Covid-19 iniciaram no final de dezembro de 2019, na China. De lá para cá, a vida do planeta não foi a mesma. A reportagem é de Lucas Franco. As notícias sobre o Covid começaram a aparecer em dezembro de 2019. Os primeiros casos surgiram na cidade de Wuhan, na China. Na época, a doença era tratada como uma pneumonia viral desconhecida. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, confirma a existência de um novo tipo de coronavírus, o chamado SARS-CoV número 2. Os infectados e óbitos começam a disparar na China e os primeiros casos já podiam ser detectados também na Europa. Idosos e pessoas com doenças respiratórias são identificados como os possíveis grupos de risco da doença. Em fevereiro, casos de contaminação se intensificam pelo continente europeu, sobretudo na Itália. O Covid-19 é uma realidade também no Oriente Médio. Ao longo de 2020, todos os dias aprendemos um pouco mais sobre a Covid-19 e os efeitos que essa doença pode causar. Cientistas e médicos do mundo todo se dedicam a compreender o coronavírus e como combatê-lo. A repórter Amanda Zanluca conversou com a médica infectologista Cristina Oliveira Rodrigues para entender mais sobre a doença. A pandemia do novo coronavírus tem sido cercada por incertezas e perguntas, muitas vezes sem respostas. Mas dentre tantas dúvidas, a única certeza é sobre a alta capacidade de transmissão. E para falar sobre o Covid-19, convidamos a médica pediatra e infectologista Cristina de Oliveira Rodrigues, que faz parte da comissão criada pela Universidade Federal do Paraná para acompanhar a propagação do novo coronavírus no estado. O coronavírus é um vírus que se adaptou muito, né, de se transmitir entre nós. Ele tem uma ótima capacidade de transmissão, porque ele se transmite por gotículas respiratórias, e não só por elas, mas quando elas se depositam, né, em superfícies, elas são bastante infecciosas por um período variável de tempo. Por que ele conseguiu se disseminar? Porque ele encontrou uma população suscetível. Ninguém tem defesa contra o coronavírus. Então, ele não encontra barreira, porque ele consegue se disseminar para qualquer um. Então, eu entrei em contato com as secreções contaminadas de alguém com coronavírus, e se eu tocar a minha face, se essa secreção encontrar as minhas mucosas, boca, nariz e olhos, eu posso ser infectada. Além do coronavírus, enfrentamos outras epidemias, como a dengue e influenza. A infectologista esclarece que nesse cenário não há como diferenciar os sintomas. É bastante complicado, muito complicado mesmo, porque, por exemplo, entre as doenças respiratórias é muito difícil a gente fazer uma diferenciação clínica, porque todas elas podem cursar com sintomas parecidos, com febre, com dor de garganta, com cefaleia, com tosse, com espirros, etc., falta de ar. Clinicamente, a gente, infelizmente, não tem como diferenciar. Vai entrar tudo como uma doença respiratória. A situação ideal era a gente poder testar todo mundo, mas, infelizmente, a gente não tem a disponibilidade de teste para todo mundo. Hoje, os protocolos de testagem são para pacientes graves. Não há como se fazer previsões sobre quando ocorrerá um pico de transmissões da Covid-19 no Paraná, mas a cada semana novos métodos para as projeções são criados. Eu diria para você que o isolamento social, ou o distanciamento social, né, é uma medida fundamental. Nenhum país do mundo discute isso. Mesmo aqueles que questionaram essa medida acabaram tendo que adotar, né? O Reino Unido,
próprios Estados Unidos, que demoraram um pouco mais para adotar essas medidas, eles acabaram sendo convencidos que era o único jeito de controlar e ter com que os seus sistemas de saúde pudessem atender a população. E ainda assim, muitos chegaram ao colapso. Um ponto que é essencial é testagem. Você testar pacientes sintomáticos. No próximo bloco, saiba por que cientistas do mundo inteiro estão em busca de uma vacina para combater o novo coronavírus. Diariamente, novas notícias surgem sobre pesquisas e o desenvolvimento de vacinas sobre o novo coronavírus. Mas ainda existem dúvidas sobre como e quando será a vacinação. O coordenador do curso de Biomedicina da Uninter, professor Benício Ferreira da Silva Filho, explica como será esse processo. O avanço da pandemia de coronavírus é uma realidade em todo o mundo. Uma das grandes esperanças para o combate da doença é a pesquisa sobre vacinas. Atualmente, 135 vacinas estão em desenvolvimento. Para compreender mais sobre o assunto, o Teju foi conversar com o coordenador do curso de Biomedicina da Uninter, professor Benício Ferreira da Silva Filho, que nos explicou como atua a vacina. A vacina ela é uma forma de estimular as defesas do seu corpo contra um determinado patógeno, sem que o patógeno necessariamente esteja lá. O professor explicou o que faz uma possível vacina ser promissora. Você tem que ter segurança nessa substância que vai ser injetada para não sair espalhando não só a doença, como também disseminando problemas. Então, leva muito tempo para desenvolver uma vacina. O que nós estamos vendo hoje em dia é um recorde. É tudo muito rápido. Isso me preocupa um pouco enquanto cientista e profissional da área de saúde, porém, eu confio nos nossos cientistas e nessa parceria com o grupo de Oxford. Existe a possibilidade, sim, de desenvolver até o final do ano, porque tudo é feito de forma muito intensa, mas tem que ser dito. Não é do dia para a noite que vai ser lançada uma vacina. Primeiro ela tem que ser validada, depois de ser validada, ela tem que ser produzida. E ela não vai ser produzida para uma cidade, nem para um país. São para países. Então, onde é que vai ser produzido tanto material assim? Ouvimos muito sobre as fases de uma vacina. Estamos em fase de testes. Mas o que realmente isso significa? Uma vacina você tem que primeiro identificar o patógeno. Depois que ele é identificado, então ele tem que ser compreendido como é que é a estrutura dele e a partir daí definir qual a melhor estratégia para investigar como será a produção dessa vacina. Depois que inicia-se esse processo, você vai utilizar o vírus atenuado, ou seja, o vírus inteiro, mas ele com a incapacidade de infectar células. Isso primeiro é avaliado in vitro, para observarmos se as células elas vão responder de forma positiva a essas diferentes estratégias, o vírus atenuado, fragmentos do vírus ou só o material genético. Depois que nós temos os resultados in vitro, aí nós realizamos testes em organismos modelos, literalmente em animais, para ver se eles também respondem de uma forma positiva. E aí a gente começa, com segurança, a utilizar grupos de pessoas. Imuniza esse grupo controle, verifica se a pessoa produziu os anticorpos e quantifica para ver se é uma grande quantidade de anticorpos ou não. Vai avaliar se eles vão apresentar febre, algum efeito colateral, do tipo uma resposta muito exacerbada à própria vacina. Quando tudo isso for devidamente controlado, você aumenta o número de pessoas voluntárias ou faz o que está acontecendo agora. Vai até um centro epidêmico onde a doença está espalhada e começa a vacinar as pessoas e observa se elas, após a vacinação, se elas vão contrair a doença. Benício Ferreira da Silva Filho destaca que a desinformação sobre as vacinas pode ser um problema a mais no combate à pandemia. Eu recebi aqui de amigos a notícia de que tem uma empresa, a Pfizer, que está anunciando também que já entrou em fase de testes. Mas é só um dos exemplos de como vocês da imprensa devem ter
essa preocupação que você está tendo em realizar as perguntas e conversar com o pessoal da área de saúde. Porque algumas empresas estão anunciando que estão entrando em fase 2 de análise ou já estão avançando no desenvolvimento das vacinas para valorizar as suas ações. Isso é muito preocupante, porque começa a causar uma falsa esperança nas pessoas que estão lendo esse tipo de matéria. Enquanto a vacina não chega, o mais importante é se manter seguro e bem informado, confiando sempre na ciência. Em março, o coronavírus chegou ao Brasil e o isolamento social se tornou uma realidade para milhões de pessoas. Infelizmente, com a passagem dos meses, os casos no Brasil foram aumentando. O mundo não foi mais o mesmo. Veja a evolução do coronavírus na retrospectiva de Lucas Franco. O novo coronavírus se espalha pelo mundo. Novos casos são detectados na América do Norte, na América Latina e também na África. A OMS declara que se trata de uma pandemia. O Brasil registra as primeiras mortes e, como outros países na Europa, a população entra em quarentena. Enquanto a China e a Coreia do Sul começam a dar sinais de controle da doença, Europa, América do Norte e América Latina veem a curva de casos novos crescer cada vez mais. Os Estados Unidos se tornam o país com o maior número de mortes pela Covid-19 no mundo. Pesquisadores buscam tratamentos e vacinas eficazes contra a doença. Em maio, o Brasil acaba superando os números da Itália e Espanha em contaminação por Covid-19. A América do Sul se tornava o epicentro global da doença. E no próximo bloco, como as pessoas enfrentaram o isolamento social pelo mundo. Do segundo semestre de 2020, muitos países passaram pela primeira onda de Covid-19 e tentaram retomar a rotina. No Brasil, a flexibilização para o isolamento social passa a ser uma realidade, apesar do alto número de mortes. Em junho, o planeta já tinha 10 milhões de infectados e 500 mil mortes. O Brasil ocupava o segundo lugar no número de mortes total. Espanha e outros países da Europa começam a controlar a transmissão da doença. Em julho, o mundo tinha 166 vacinas sendo testadas contra a Covid-19. 3 delas já em fase final, aguardando apenas a comprovação de eficácia em larga escala. Porém, o governo russo surpreende o mundo e declara ter uma vacina 100% eficaz e já pronta para distribuição. A informação causa certa desconfiança no meio científico, principalmente pela falta de dados a respeito da vacina. Já em agosto, o Brasil atinge a triste marca de mais de 115 mil mortes e mais de 3 milhões de contaminados. Em contrapartida, o Ministério da Saúde brasileiro afirma que os dados de estados e municípios apontam para que o pico da doença no Brasil deva ser atingido em breve. Em setembro, a esperança por vacinas e tratamentos eficazes fica cada vez mais alta. Os números de casos em alguns lugares do mundo também começam a cair ou estabilizar. O mundo atinge a triste marca de mais de 1 milhão de mortos. No mês de outubro, se tem indícios de que algumas vacinas podem estar disponíveis a partir do começo de 2021, aumentando assim a expectativa de dar um fim logo a essa pandemia, ou pelo menos de se ter uma situação melhor que a atual. Mesmo com indícios de queda, pessoas continuam morrendo ao redor do mundo, atingindo a triste marca de mais de 1 milhão e 300 mil mortos. Enfrentar o isolamento social não tem sido uma tarefa fácil. Aulas remotas, home office, supermercado por aplicativo agora fazem parte da rotina das pessoas. O Teju recebeu alguns depoimentos sobre como tem sido enfrentar o distanciamento e a pandemia. Com a descoberta do vírus aqui no primeiro momento, a reação do país no geral, do governo, não foi muito imediata. Então eles lançaram inclusive uma campanha chamada A Itália Não Se Ferma, que a Itália não para. Depois percebeu-se que a situação era muito séria e que realmente era necessário que o país parasse. As pessoas na rua que estavam circulando,
elas tinham que comprovar que estavam circulando por motivo de trabalho. Nesse caso, elas tinham que portar uma declaração cujo modelo o governo disponibilizou nos sites oficiais. Também tinha a possibilidade de aplicação de multa para as pessoas que estivessem circulando sem motivo justificado. No geral, aqui houve bastante cooperação entre as esferas de governo. As pessoas também cooperaram bastante, no geral, assim, desde o princípio, quando foi determinada a quarentena. Houve, lógico, medo, pânico, igual nos outros países, nos primeiros dias que as pessoas compraram muito no supermercado, enfim, ficaram preocupadas com a possibilidade de faltar comida e tal. Mas foi um impacto de 1 ou 2 dias e depois as pessoas se habituaram. O governo, em questão de contrapartida financeira, ele disponibilizou algumas ajudas, desde voucher para quem precisa de babysitter porque não pôde parar de trabalhar, tudo mais, e tem filho na idade do parâmetro ali que eles estabeleceram, até uma medida que eu achei muito interessante foi a distribuição de tablets, notebooks para famílias que têm crianças em idade escolar. Eu achei que o que fez toda a diferença aqui, que foi essencial, foi a questão do isolamento social mesmo, porque foi uma medida contínua. A gente teve o comércio fechado, o shopping fechado. Como eu trabalho com alimentos, eu trabalho direto com restaurantes, todos eles são fechados. Foi diminuído o salário momentaneamente durante, no mínimo, esses 2 primeiros meses, em 50%. E a gente tem uma ajuda do governo, que é um acréscimo de meio salário, meio seguro-desemprego, alguma coisa assim. Não tive aula esse ano, porque minhas aulas iam voltar. E aí, de repente, começaram essa pandemia e foram adiadas por tempo determinado. Então, a universidade está parada com questões de aula. Os moradores não estão respeitando muito, muita gente na rua. Assim, uma quantidade muito grande ainda acredita que não acontece com eles. Ninguém vai pegar isso. Você não se dá conta até esse vírus ter um nome, algum parente, algum amigo. Se a gente tivesse feito uma coisa mais forte no início, talvez a gente estivesse numa situação até melhor do que a gente está hoje. Principalmente numa cidade como Rio de Janeiro, que tem uma desigualdade muito grande, temos várias comunidades, várias favelas, que geralmente não têm o conforto de poder estar em casa, então é uma situação um pouco complicada e que eu acho que o governo não conseguiu atingir essas pessoas. Tem 2 problemas aí. O governo não teve uma atitude muito forte. E o contra também são esses hospitais de campanha que demoram muito tempo para ser montados e aqui dizem que tanto a prefeitura quanto o governo superfaturaram e compraram de lugares errados. Quando surgiram os primeiros casos, eu trabalhava em um hotel. A maior parte dos hóspedes desse hotel eram chineses. Então, desde que surgiram os casos e que eles foram proibidos de entrar no país, o hotel fechou-se. Todos tiveram que ser demitidos. A escola da minha filha, a escola que ela estuda, é uma escola brasileira. Quando surgiram os primeiros casos, a escola parou. Ficaram somente uma semana em casa e o combinado foi que as aulas poderiam voltar ao normal desde que as crianças usassem máscaras e o álcool em gel até mais ou menos agora, meio de abril, quando foi decretado o estado de emergência e tudo parou, definitivo. Uma das questões que tem ajudado muito para conter a disseminação da doença aqui é esse hábito da máscara. A máscara, para eles, é como se fosse um acessório e é uma forma de respeito ao próximo, uma forma de se proteger e proteger quem está do lado. A princípio aqui, assim, a gente não vê pânico entre eles. Eles saem normalmente. Às vezes a gente não sabia do número de casos, do número de mortes, porque isso estava sendo abafado por conta das Olimpíadas. E depois que as Olimpíadas foram canceladas, foi que a gente teve uma noção maior de tudo que estava acontecendo aqui. Com relação a questões financeiras, muitas famílias já estão passando por necessidades aqui.
é que eles estão fazendo, inclusive, campanhas para se ajudarem, para arrecadar alimentos. E o governo também ele vai liberar uma ajuda para todo mundo e vai receber desde o chefe da família até a criança. A gente só torce para que tudo isso passe logo, que tudo volte ao normal. E o Teju fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau, até lá!